Maravilha de Deus, que bênção do Senhor. Nesta noite nós estamos aí na nossa programação Itinerantes em Ação, diretamente aqui dos estúdios da New Life FM. Nós estamos aqui em Carapicuíba, Jardim Planalto, São Paulo, capital. E nesta noite, como sempre, o escudeiro fiel, meu primogênito, Hugo Brito. Paz do Senhor. Paz do Senhor a todos, boa noite. Muito feliz de poder estar aqui, uma noite chuvosa. E mais uma vez, queria agradecer a todos que estão acompanhando a gente, pessoas que estão seguindo o canal, que estão curtindo. Muito obrigado. Maravilha de Deus, é as palavras do Hugo. E também está conosco o Marcos Alexandre. Boa noite. Boa noite, a paz a todos. Pai do Senhor, grande homem de Deus. E nesta noite nós temos a alegria de poder falarmos um pouco a respeito do trabalho, a respeito da obra do Senhor, com o nosso pastor Victor. Boa noite. Boa noite a todos, né? Estamos aí, graças a Deus, agradecendo, né? Primeiro a Deus essa grande oportunidade de estar junto, né? Nosso irmão Hugo, nosso pastor Alexandre Brito, né? Nosso irmão Marcos, né? Recebemos aí esse convite. Para mim é um prazer, né, estar com todos vocês. E vamos aí, né? Sei que Deus vai falar o nosso coração. E já vamos lá, então, começando aqui com as perguntas que já estão chegando aí pela internet. São muitas perguntas que já estão chegando. Já vou pedir para os nossos internautas já irem mandando as mensagens diretamente. Primeiramente, pastor, algo que nós costumamos dizer aqui é que não é nada pessoal, tá, pastor? As perguntas aqui não são nenhuma pergunta pessoal, que é para a pessoa levar para o pessoal. São perguntas que as pessoas geralmente fazem também pela internet, também pelo YouTube, diretamente aqui pelo direct, conversando. E também algumas perguntas que já estão aqui no nosso aplicativo de perguntas. Então, de primeiro já quero perguntar para o senhor, parece que o seu nome, o segundo, é tão difícil de falar, pastor? Como que é o seu nome difícil de falar aí? Diz para mim como que é. Sabaote. Meu Deus. É Sabaote. Sabaote. Sabaote, na verdade, ela veio de uma raiz grega, né? Quer dizer positivo. O quê? É Deus de guerra. Então, o seu nome é Victor Deus de Guerra. Não. Na verdade, o fundamento desse nome foi há 10 anos atrás, quando a gente começou a se interessar em conhecer as Escrituras. Nós estávamos estudando sobre os nomes de Deus, né? Elohim, El Shaddai, Adonai, no debate ali no ensino. E em uma brincadeira, cada aluno pegou o nome de Deus e colocou como segundo nome. Então, quando a gente entrava dentro da sala, a gente não chamava a pessoa pelo seu nome, a gente chamava ela por esse segundo nome. E numa questão de brincadeira, a gente estávamos ali, alguns pastores fazendo o convite para a gente ministrar. Os pastores chamavam a gente pelo segundo nome no altar, né? Pastor Victor Sabaote, né? Na verdade, o meu nome que está na minha identidade é Victor Salvador Alves. Só que por ter ficado, né? Se você for na cidade ali de Guarulhos, na região ali, se você perguntar sobre o pastor Victor, poucos conhecem, mas se você falar o Sabaote, Sabaote eu conheço, porque até mesmo há 2 dias eu estava com a barba muito grande, eu tirei, o barbudo, exatamente. Então vem desse padrão, né? Quando eu estava estudando e acabou pegando e eu deixei, né? Sim, então para que os irmãos possam entender, não, o seu nome é Victor Salvador Alves. Salvador Alves. Então Sabaote é um nome que o senhor é um nome artístico, então. Sim. Seria um nome artístico, então. Dizer que sim, né? É um nome artístico. E o senhor se sente confortável quando a pessoa chama o senhor por Victor Salvador ou Victor Sabaote? Qual que o senhor se sente mais confortável? Não, é que na verdade na questão do ministério, na administração, eu acabei me identificando, né? Mais para frente eu vou dizer para o senhor o porquê, a questão disso. Mas eu não vejo problema. Na verdade, quem sabe do meu nome mesmo, do RG, é os mais íntimos, os mais próximos, né? Mas sempre quando eu estou no culto, alguém pergunta, é o seu nome em si? Eu falo, não. É um nome assim que eu acabei colocando para o meu ministério, que me identifiquei muito. Então foi o senhor que colocou? Não, eu coloquei. Então não foi os outros que chamaram? Foi Corrigindo, né? Sim. Eles colocaram e eu acabei deixando, e isso foi
o início de tudo, né? Sim. E quanto tempo o senhor está aí fazendo a obra do Senhor, aí, que podemos dizer na itinerância, né? Está fazendo a obra do Senhor Sim, aí de forma itinerante. Quanto tempo? E antes de perguntar o tempo... Não, vou perguntar primeiro o tempo. Quanto tempo o senhor está na itinerância? 12 anos. 12 anos itinerando. 12 O anos. senhor veio oriundo de qual cidade? Na verdade, eu sou de Guarulhos, né? Nascido em Guarulhos. Sim. Até meus 13 anos, eu fui para o interior de São Paulo. Quando nós falamos de muito tempo assim de idade, geralmente surge na cabeça da pessoa a dúvida. O senhor tem quantos anos, pastor? Tenho 30. Então, 30. Com 12 anos, o senhor saiu de Guarulhos, é isso? Exatamente. Foi para onde? Eu fui para o interior de São Paulo. Que lugar? Cidade de Itapuí. Foi aonde eu tive a graça de conhecer o senhor a primeira vez. Não sou tão velho assim, mas vamos embora. Mas também. Vamos embora. E lá o senhor então foi servir ao Senhor numa igreja lá? Positivo. Qual igreja o senhor serviu lá? No Madureira. Madureira. E hoje o senhor congrega onde? Hoje eu congrego na Semeadores da Última Hora. Onde que fica essa igreja, pastor? Itaim. No Itaim. Pastor presidente, pastor Rafael Aparecido e a sua esposa, né, missionária Cristiane. O senhor é ligado ao convencionado, alguma convenção? Sim, somos convencionados pela de São Paulo, né? Qual? Que é a CGADB. Não, aí é geral. Não, a CGADB, corrigindo. É a que a gente está ligado lá. Os ministros, né? Isso, exatamente. Certo. E o senhor desenvolve esse trabalho há quanto tempo o senhor desenvolve o trabalho da itinerância? Há 12 anos. Eu digo assim, 12 anos... porque o senhor confundiu aqui. O senhor disse que 12 anos o senhor saiu de Guarulhos. Aí 12 anos o senhor é ministro. Não, então mas estou falando assim, na verdade, o princípio do que eu comecei a ministrar, corrigindo aqui para não, né? Sim. Primeiro foi com 8 anos de idade quando eu recebi a graça do Espírito Santo. Sim. Eu fui selado, né, pelo Espírito Santo. E ali eu tinha um meu pastor e a gente ali, ele pregava com fantoches, se pintava, e foi ali que eu dei início no meu ministério. Era um culto de criança? Era o culto para criança. Ele tinha um ministério para criança? Muito forte. Que bom. Caleb Leb era o nome do projeto dele. Sim. Ele e a família trabalhavam com isso. E através disso o senhor foi alcançado por essa palavra, por essa ministração. Positivo. Quando o senhor tinha 8 anos? Com 8 anos foi o princípio de tudo, que eu recebi o Espírito Santo de Deus, a qual eu busquei, né, por influência da minha família, eu vendo aquela graça acontecendo, eu desejei e alcancei. E de onde veio o chamado? De onde veio? Então, o chamado em si, primeiro, foi dentro da minha casa. Quando estourou a febre do maior centro missionário, né, Santa Catarina, eu via muita fita cassete. Os pregadores, aquela graça, aquele poder, e isso era todos os dias dentro de casa. Meu pai assistia, meu irmão assistia, e dentro de casa não se havia outra coisa a ser falada a não ser reino de Deus. Você entendeu? Então eu chegava no culto, eu via crianças tendo oportunidade. Então aquilo, eu comecei a colocar isso dentro do meu coração com 8 anos de idade. E de onde veio a confirmação e como veio a confirmação? A confirmação foi eu mesmo tendo um encontro com ele com 8 anos de idade. Posso dizer isso, não esqueço. Foi ali que o senhor percebeu que Sim. precisava pregar. Foi. Uma vocação. Eu fui vocacionado, né? E de lá para cá até hoje esse prazer, esse desejo queima dentro do meu coração. Então quando foi batizado com o Espírito Santo, o senhor já saiu pregando, então? Não, mas... Eu refaço as perguntas por conta do quê? Por conta que as pessoas que estão me vendo naquela câmera ali, e estão lhe vendo nessa câmera, elas querem saber os detalhes, né? Como é que foi? Porque às vezes para não ficar assim, o pastor recebeu o batismo com o Espírito Santo na casa na parte da manhã e à tarde ele estava pregando. Não foi isso. Não, entendi. Faz sentido. Vamos esclarecer, deixar bem claro. Vamos lá. Vamos esclarecer. Vamos lá, então. Quando eu recebi essa graça do Espírito Santo de Deus, todos os cultos que eu ia, eu não era mais como uma criança desfocada, eu estava bem focado, eu queria ouvir a mensagem. Chegava em casa e começava a pregar para os meus bonecos. Os bonequinhos. O senhor fazia parte do projeto do nosso irmão Caleb. Isso, Caleb Leb, que é o pastor Rogério Fernandes. Né? Caleb Leb é o nome do projeto. É o nome do projeto dele, que ele e a família se pintavam e participavam. Então, a primeira ministração minha começou depois
quando ele me fez o convite para participar de uma pregação. Do fantoche? Do Fez um fantoche. negocinho? Então, o que acontece? Ele fazia o fantoche, Sim. só que eu tinha que... Dá a voz. Não dar a voz em si, eu era o pregador, mas eu compartilhava o que eu estava falando com o fantoche. Então, eu entrava no texto, e a primeira mensagem que eu preguei foi sobre Davi. Então, a mensagem quando eu era criança, a primeira mensagem que eu ministrei foi sobre Davi, a respeito do gigante, como vencer, né? Então, ali, instruído pelo pastor, criou o desejo. Eu falei, pastor, qual é a próxima? Aí ele falou, Sadraque, Mesaque e Abednego. Aí o que eu comecei a fazer? Olhar para a Bíblia, criar aquele sentimento de ler, me esforçar, me dedicar. 8 anos de idade você já sabia ler? Sim. Era isso que eu Sim, porque eu sou da época da cartilha. Era isso que eu tava Eu perguntando. sou da época da cartilha. Então, com 8 anos de idade você já sabia ler, já sabia interpretar os textos. Sabia ler. E escrever já também. E escrever. Mas Porque escrever meu pai, fluentemente? Oi? Ler e escrever normal, falar Sim, fluentemente? não, a escrita não era perfeita, mas eu conseguia. A leitura era, ou porque eu sou entendimento. da época da Com cartilha. 8 anos eu já conseguia fazer a interpretação de texto? Não a interpretação do texto. Mas quando eu tinha as minhas dúvidas, eu procurava uma pessoa espiritual para poder me aplicar o que estava acontecendo, porque a sensibilidade eu tinha, mas não tanta, não apurada, de eu poder entender e rascunhar, escrever, montar o esboço. Eu não tinha essa capacidade ainda. Só que o sentimento ardia e quando apresentava a mensagem gerava o efeito certo. que é a graça. Então, os irmãos que estão nos ouvindo e nos ouvindo aí, então, entenderam então. Então, ele começou fazendo um trabalho com fantoche, com Caleb Leb, né, que era o nome do projeto. O nome do pastor, não, pastor Francisco, né? Rogério Fernandes. Rogério Fernandes. Então, foi a partir daí. Foi. E quando foi a sua primeira ocasião no altar, já na igreja, já para ser o ministrante da noite? Como é que foi? E aonde é que foi? Vamos por parte. Boa. Aonde foi e como é que foi? Foi aonde eu fui selado, né? No Assembleia de Deus, Ministério do Ansalca, né? Pastor Laércio é o pastor presidente dessa obra, e estavam tendo culto dos adolescentes. Foi ali que foi o pontapé inicial. Mas ele te chamou, já tinha marcado já ou não? Na verdade, quem me chamou era o líder de jovens chamado Oswaldo. Há quanto tempo antes do culto acontecer? Não, ele tinha me avisado um mês antes. Então o senhor se preparou um mês. Foi. Quantos anos de idade o senhor tinha? Ali eu já tinha meus 11 para 12 anos. Então o senhor ficou durante 3 anos, 8, 9, 10, 11, ficou durante 3 anos fazendo o trabalho do Caleb Leb e com pregando. Evangelismo, Isso, sabe, aquele contato direto com pessoas. Eu gostava de parar caminhão na avenida para evangelizar. aonde? Na Dutra? Não na Dutra, mas no Marcos Freire. Acontecia muito isso. Próximo ali tinha Ayrton Senna, então os caminhão que entrava para dentro do Marcos Freire, eu parava eles. Como que o senhor abordava e como que o senhor exatamente, fazia? Eu era meio doidão, né? Então. O senhor não é coragem. mais? Oi? Não é mais? Não. Nós está mais chapado ainda, né? Entendi. Mais chapado. Né? Então o que eu fazia? Eu parava o caminhão, subia, dizia, Jesus te ama. E aí o caminhoneiro chorava, porque era uma criança, então aquilo ali então me motivava mais. Então eu brigava com meus irmãos para evangelizar. Eu brigava com meus irmãos. Então o senhor foi treinando, pelo que nós estamos entendendo aqui, galera. Se eu posso falar galera, né? Se eu falar uma linguagem meio atualizada, me perdoe. Meus irmãos. Então, dentro daquilo que foi anunciado, o altar dele, na verdade, começou na rua, começou nos caminhões. Então, ele subia nos caminhões e falava a respeito do amor de Deus. E após esta experiência que ele teve ali próximo da Ayrton Senna, que é ali na própria cidade de Guarulhos, sim, ele foi então convidado para pregar. A primeira vez que ele foi convidado para pregar foi no culto com os adolescentes. E fala aí para mim como é que foi. Saiu muita língua estranha no dia? Na verdade, o princípio é aquele gelo. Princípio criou Deus os céus e a terra. Ali no começo da mensagem acabou tendo aquela insegurança, aquela tremedeira. Teve o esbocinho? Não teve o esboço, porque na verdade, como era um texto que já me acompanhava desde... Então o que o senhor falou sobre o quê? Sadraque, Mesaque e Abednego. A segunda mensagem do Caleb Leb, né? Então, tipo assim, por quê? Então, eu consegui aprimorar ela buscando informação,
Então eu conseguia guardar as informações. 3 anos estudando a mensagem. 3 anos. E eu falo às vezes até brincando a respeito de Noé, né? Que ele teve que, durante 120 anos, a mesma mensagem. Mas aí foi 3 anos sem esboço? Como é que pregava? Cada dia pregava diferente? Não, porque aí. Não, na verdade, como é com. Vai se acostumar. Como criança. Só não teve esboço na hora, mas isso, tinha então esboço. dentro do fato, fornalha. Então, dentro disso, a gente conseguia montar um cenário de distração com as crianças, para elas se envolver dentro da fornalha, ter um comportamento de como sair dela, entrar dela, sabe? Então, a gente conseguia. Então, a palavra de Deus, ela se renova. Sim. Então, toda a ministração havia um renovo diferente. A terceira mensagem que a gente foi se aperfeiçoando foi Daniel. Então, aí foi indo. Então o senhor pegou a primeira mensagem sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. Isso. Como que foi o resultado da mensagem? Diz para nós, que eu já estou querendo saber já como é que Então, foi. na verdade, o resultado da mensagem, primeiro foi um pouco de insegurança, com medo de errar. Eu tinha medo de errar. Resultado é no final. Fala para mim. Então, isso aí. Mas aí o final marcou muito a minha vida. Como que foi o final? Por quê? Porque o final eu consegui fechar com a ação de Deus. Poder de Deus. De você, naquele momento, você conseguir aplicar o que você aprendeu e as pessoas receber aquela informação. Entendi. E eu poder olhar em alguém e ver a lágrima correr no rosto. Entendi. Então ele estava dizendo mais ou menos assim: quando você entrar na fornalha da aflição, quando você entrar na fornalha da luta, na fornalha da dificuldade, você não estará sozinho, porque nada vai acontecer. O Senhor não vai permitir que o fogo penetre sobre a tua vida, porque da mesma forma que Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego, Misael, Ananias e Azarias de dentro do forno ardente de Nabucodonosor, Deus também vai te livrar. Foi isso que o senhor falou? Isso, e um princípio assim, que eu amava era quando chegava no ponto que Deus mudava o ambiente deles para poder falar. No ar-condicionado. Justo, né? Porque Deus honra eles no meio do povo, só que a ação da honra é dentro da fornalha. É isso mesmo. Né? Então é uma parte assim, que eu carrego isso comigo. Aí foi um mover de Deus na terra. Porque quando Deus muda o ambiente, aí ele vai falar. Então eu falava sobre o ambiente quando Deus mudava. Um ambiente de calamidade, um ambiente de dor, um ambiente de luta, mas dentro dele Deus... Então, foi algo que eu guardava e que eu sentia aquela essência. Ok, entendi. O senhor trouxe a fornalha para dentro do ambiente. O senhor abordou então o ambiente. Não em si a fornalha ardente, mas sim o ambiente. Mas o ambiente que eles estavam. E que Deus ali fez questão de estar com eles. Aí eu consegui falar sobre Daniel. Aí eu não conseguia envolver outros porque eu não tinha uma desenvoltura melhor. Ok, foi muito forte. Agora, Marquinhos, o senhor está com uma pergunta, você está me fazendo sinal, me chutando aqui por baixo da mesa. O que é que está acontecendo? Fala para mim, meu filho. Quais dificuldades que você já passou no começo? Ou ainda passa, né? A maior dificuldade que eu passei na minha vida é justamente na época que ainda só o homem trabalhava. Só meu pai trabalhava. E já chegou vezes de eu ir para o culto com os meus pais e só meu pai trabalhava. Nós somos em 4 irmãos, tinha aluguel para pagar, tinha água, tinha luz e eu olhar para minha mãe trancada dentro de um quarto, que para mim sabia que ela estava falando com Deus e ela falava em alta voz que não estava aguentando passar fome que a gente acabou passando, que ela cortava meio repolho, dividia para nós 4 irmãos e ia para o quarto chorar. Sabote, o que o Marcos, ele muito boa a sua resposta, muito bom, mas nesse caminho da itinerância, sim, ele quis dizer nesse caminho da itinerância aí, a respeito das dificuldades, igrejas, altares e tal, sim. Qual foi a maior dificuldade que o senhor enfrentou nisso? Nós vamos tocar nesse assunto sim, né, como todos têm o lado para contar que hoje eu sou uma pessoa bem sucedida, o senhor na verdade, o senhor é um milionário, né, o senhor já está aí galgando aí logo mais aí o senhor já está aí galgando já, toma conta de todo o condomínio lá de Guarulhos, mas enquanto isso não acontece, né? Então o senhor vai contar para nós aí. Qual foi a dificuldade que o senhor enfrentou no altar, ou até hoje o senhor enfrenta quando vai chegar numa igreja para ministrar, quando a pessoa lhe convida, qual a barreira que o senhor veja assim, que o senhor consegue identificar a barreira, às vezes na igreja, ou às vezes assim até mesmo com a própria pessoa,
na negociação, ou estilo de culto, se é culto de senhoras, qual é a dificuldade que o senhor enfrenta concernente a se posicionar no altar, o tipo de mensagem, o que o senhor espera, ou quem lhe chama, o que espera do senhor? São essas as dificuldades que os nossos ouvintes e também os nossos internautas estão querendo saber do senhor. Sim, sim. Primeiro, a primeira coisa que eu tive, que eu acabei enfrentando alguns embates, sim, é por causa da minha figura. As pessoas talvez veem a gente bem vestido, bem alinhado, e acabam criando, né, uma figura que nunca existiu. Então, um dos maiores embates é porque eu me deparava com pessoas que diziam, pô, vai chamar ele. Ele é metido. Pô, vai chamar ele. Aí ele vai vir todo bem arrumado. O senhor é metido, pastor? Não, nunca tive isso. Eu falo assim, falam de mim porque quem fala de mim, eu acredito assim, porque nunca sentou na minha mesa para conversar, para viver o que eu vivo. Então, amigos e pessoas que sabem quem eu sou é quem está comigo. Não, mas aí o senhor entrou numa questão de amizade, é uma coisa, né? Sim, sim. Agora nós estamos falando assim, geralmente quem vai lhe convidar, eu não sei se eu posso dizer dessa forma, né? Certo. Não são somente os amigos. Quem lhe chama para pregar, quem lhe chama para ir na igreja, verdadeiramente, muitas vezes são aquelas que vão colocar o seu ministério à prova. Vamos ver se ele é bom mesmo. Não, sim. Você entendeu? Então, esses embates o senhor sempre vai enfrentar, pastor. Não, sim. Tipo assim, alguém sempre vai dizer assim, não, eu não gostei dele, não gosto da voz dele, da roupa dele. Isso é um algo, né, que o senhor vai ter que conviver o resto da sua vida com isso. Não. Entendeu? O senhor vai descobrir que não é a roupa, não é o cabelo, não é a barba, não é o nome. Isso já é positivo. Da própria pessoa, instinto humano já querer arrumar alguma intriga com alguma pessoa. Isto não pode ser, mas esta é uma realidade, né? Sim. Então o senhor enfrenta muito isso. As pessoas acabam lhe julgando por conta da sua aparência. Não, um dos princípios é isso, né? Porque como a gente passa a ser uma figura e ser indicado por muitos, olha, chama ele, olha, põe ele. Acaba o culto, isso o senhor vive, certeza, de quando o culto acaba, tem 3, 4 pessoas querendo falar com você, seu contato, quero te levar no meu ministério, como eu faço? Você entendeu? Então tem pessoas que já nos colocam em uma vergonha, porque ao invés de esperar o culto acabar, sentar, falam na frente das pessoas. O senhor cobra quanto? Você entendeu? O senhor estipula quanto? Como é que eu faço? Essa é a sua dificuldade, então? Não, na verdade, a minha dificuldade mesmo, hoje, em relação a isso, é o comportamento no altar. Porque pegam, né, o altar e acabam confrontando a você, tipo, esses estudadezinhos, esses formados, esses teólogos, né, esses camaradas que falam muito de letra. Então, tipo assim, isso acaba me embatendo, eu fico, né, pensativo, porque realmente falam porque não estudam, não conhecem, não se dedicam, não se expõem. Agora a gente acaba abrindo parte da nossa vida para poder viver isso, e muitos não entendem isso. O senhor se vê hoje uma classificação de nível de pregação ou de pregador, de nível de pessoa, o senhor estaria mais confortável para ministrar numa igreja pentecostal, numa tradicional ou numa neopentecostal? Hoje, com a experiência que eu tive de vida, eu estou conseguindo. Eu estou conseguindo me adaptar a esses ambientes. Eu estou conseguindo me colocar. Em qual deles? Nos 3? Nos 3. Então, hoje, se lhe chamarem para uma batista, o senhor vai tranquilo? Hoje eu consigo. Mas qual que o senhor mais gosta de ir? Primeiro é a apostólica. Sim. Eu sou apaixonado pela apostólica. Isso daí arde no meu coração há muito tempo. Sim. E a Assembleia. O pentecostal em si, me desapeguei até então por uma ação que aconteceu na minha mensagem. Não, mas a Assembleia é pentecostal. Não, tipo assim, eu tô falando, tem a Assembleia e tem os pentecostais que realmente colocam o título, carregam aquele título mais tenso do que a Assembleia, né? Não, que é o avivamento. Tem. Né? O senhor vai entender você vai entender a pergunta. Sim. É assim, ó. As pentecostais são que vem da linhagem assembleiana, são as pentecostais, né? Por conta do acontecimento da Rua Azusa, né? Então vem da pentecostal.
As neopentecostais é que vai já trazendo o ministério apostólico, Isso, entendeu? não, Então, eu me identifico no apostólico. no neopentecostal. Isso, No neopentecostal. neopentecostal, o uau de todos os brados que o ato apostólico, que o ato profético, aquelas coisas aradas toda, né? Sim. Sim, Então o senhor se identifica mais com isso. muito, muito. Isso ferve na minha alma. Eu me identifico. Maravilha, que bênção de Deus. Então, os nossos amigos que já estão nos vendo aí, ó, se vocês quiserem um profeta, um apóstolo para estar ministrando na tua igreja, ele se identifica no ministério apostólico, mas também no meio pentecostal também, Sim, viu? Você sai sim. muito bem. Ele só não falou ainda do tradicional. Como é que é no tradicional? O senhor vai bem? Não tenho. Eu até tenho muitos amigos. Muitos amigos. Eu vivi uma experiência dentro disso, pelo meu comportamento apostólico, de, né, os pentecostais me chamar e acabar sendo direcionado e amar aquilo ao ponto que hoje querem fazer um projeto, querem que a gente dê alguma instrução a mais sobre Apostólico. isso. Apostólico. O senhor usa a barba, apostólico só deixa a barba crescer, Sim. usa o talit, Uso o kippah. faz tudo, então. Não tudo. Não tudo. Porque, na verdade, Unge o pé, unge a mão. depende. Vai depender muito, assim, do que está O senhor acontecendo. acredita nisso, então? Mas o senhor acredita nisso? No quê? No kippah, no talit, no ungir o pé, ungir a mão, na Olha, barba, o eu som que gosto desce muito, pela barba. assim, de princípios. Os princípios inquebráveis eu acabo colocando para minha vida e dizer assim que já gerou resultados. Sim, mas o senhor acredita nisso? Sim. Então, se hoje o pastor chamar para o senhor e falar assim, olha, eu quero um culto profético, Sim. o senhor vai desenrolar bem o Vou trabalho. desenrolar. Se ele falar assim, eu quero um culto hoje mais voltado para a área do ensino, Isso sim. o senhor também vai. Eu me identifico. Então, se ele falar assim, eu quero hoje um culto de avivamento, Sim. então o senhor Consigo. consegue Consigo. andar dentro Não, desses... sim. Eu acho que pela experiência que eu tive na minha vida, eu fui um cara assim que passei por muitas experiências em relação a isso, e por causa da vocação, eu acabei me baseando naquilo que Paulo dizia, quando ele estava diante de sábios, ele se comportava como sábio, mas quando ele estava diante de simples, ele agia como simples, mas que a palavra fosse objetiva para aquele público, para aquele tipo de pessoa, para não gerar confronto, né? Então, é uma coisa assim que hoje, tipo assim, é uma estrutura que eu estou criando na minha vida, pretendo me aprofundar, a conhecer, porque eu tenho um objetivo ainda muito à frente, só que eu estou apreciando isso aqui, ó. Não desprezo, não sou uma pessoa assim tão focada ao intenso, mas eu quero aproveitar isso aqui. Isso aqui para mim já é profético. Maravilha, entendi. No caso, quando o senhor, então, está hoje, pelo que eu identifiquei, o senhor é casado, já tem sua própria família, Graças já, a né? Deus. E todos eles servem a Deus também? Sim, ou não? a minha esposa, diaconisa, Sim. Congrega na mesma igreja que o senhor? sim, me acompanha. Sim. É uma estrutura que hoje eu tenho e que eu posso dizer para você que eu não posso viver sem. Ela sempre está com o senhor. Sim, sim. Tá aí agora? Não, no momento não. É que ela tá... Não, Ele me quer. não. Me ajuda. Deixa eu me colocar bem aqui. A expressão é que ela tá gestante, Sim. né? Ela tá gestante e acabou se reunindo lá. Sessão terrível, né? Rapaz, eu vou ser bem sincero aqui, abrindo aspas aqui, meu pastor. Esse amigo é terrível. Não, eu vou abrir aspas aqui. Eu acompanhei todos os podcasts de vocês. Se vocês estão rindo aqui, vocês tinham que ver eu rindo em casa. Me ajuda. Não, eu já sabia que você ia pregar uma em cima de mim. Eu falei, ele vai. Não é que tipo assim, é que quando nós estamos falando. Não, eu entendi só. Não, eu sei, é que nós estamos falando, olha, pastor, eu vou dizer uma coisa pro senhor. Não, vou dizer uma coisa pro senhor, de verdade. Todas as pessoas que falam conosco, tipo assim, é muita gente, pessoas de dentro, fora do nosso continente, perto, longe. Tipo assim, pastor, então o itinerante, pastor, o itinerante de verdade, ele carrega consigo muitas coisas. E às vezes o itinerante quer fazer a pergunta e ele
e ele segura. Então, assim, olha, fala isso, pergunta pra ele isso e isso. Então a gente vai o quê? A gente vai falando a pergunta que a pessoa não tem coragem de falar. Sim. Então, que tipo assim, até a parte mesmo que daqui a pouco nós vamos tocar nesse assunto, a respeito de valores, de cachê. Então, nós vamos daqui a pouco tocar nesse assunto, mas assim, no caso. Já tivemos pessoas que falam assim, não, minha esposa tá sempre comigo, que ela é uma guerreira. Assim, e aí? É verdade? A esposa fala, não é verdade o que ele tá falando, é mentira. Então, que tipo assim, Sim. nós estamos sabendo que o senhor é um homem de caráter, um homem de postura, respeitado na sociedade, aquilo que eu já falei pro senhor, anda por diversas igrejas, está aí já caminhando para uma nova etapa na sua vida. Então hoje, o que as pessoas querem saber é disso, do seu comprometimento, não só em casa, mas também na igreja, não só na igreja, mas também em casa, não somente na igreja, em casa, mas também na sua vida pública e no trabalho, e eles querem saber do itinerante, do sabaote. O que é que o sabaote tem? Por que eu tenho que levar o sabaote na minha igreja? Já falou que ele é cheio de querer, já usa o quepá, o que eu vou levar o sabaote? Por quê? Então, tipo assim, essas perguntas que eles fazem, fala, amigo, por que você tirou a barba, amigo? Por que você tirou a barba, amigo? Eu tirei a barba porque eu da convenção não dá. Entendi. Fala. Puxando essa linha de raciocínio, qual foi a maior dificuldade que o senhor já passou na estrada? Na estrada. Na estrada, nos caminhos. A maior dificuldade. A maior dificuldade que eu passei, isso eu carrego comigo, foi quando eu me mudei para a cidade de Bauru. Quando eu me mudei para a cidade de Bauru, eu fui morar no bairro chamado Niceia. Esse bairro, na entrada dele, é uma entrada muito bonita, só que o fundo desse bairro era uma invasão. Quando eu fui para esse bairro, eu cheguei na cidade, conheci uma família. Isso foi antes do meu casamento. E quando eu cheguei porque eu queria procurar coisas novas. Eu estava no interesse, eu estava na sede de querer conhecer, de ir atrás de campo novo, ambientes novos, para poder me achar e levantar o meu ministério. Foi quando eu cheguei nesse bairro e conheci uma família maravilhosa, que é o Tiago e a Nani, eu chamava ela de Nani, né? Esposa dele. São cristãos, só que eles moravam dentro de um barraco. Barraco feio ou bonito? Condições precárias. Não era um ambiente favorável. Porque tem barraquinho que é lindo. Quando a gente trabalha com visita nos lares, campanha nos lares, a gente entra em quebrada, em favela, em lugares pesados. Só que quando você chega dentro do ambiente, que é um barraquinho, fogão todo limpo, tudo organizado, né? Como era começo de invasão, então eu fui morar com esse casal, né? Até então eu trabalhava com o Thiago de pintura, para me levantar um dinheiro para ajudar eles e me ajudar. Foi aí que foi o momento. Eu comecei a receber convites na cidade de Bauru, que eu estava pregando, e nesse dia não tinha comida. Não tinha comida. O que eu fiz? Eu fui no mercado, tinha R$1,50, falei, me dá R$1,50 de mortadela, que R$1,50 era dinheiro, né? Eu lembro até hoje, 4 fatias de mortadela. O que eu fiz? Peguei uma fatia de mortadela, enrolei dentro do saquinho que veio e coloquei dentro do bolso do terno e fui pregar. Por que eu fiz isso? Porque eu sabia que quando eu voltasse, eu não ia encontrar mais a mortadela, porque dentro dessa casa era 2 cômodos, só que morava 8 pessoas dentro. Meu Deus. A gente dormia enfileirado um atrás do outro. Rato passava. A gente morava próximo de um lugar precário. Só que eu saía como se... Tipo assim, por causa da vocação. Eu sabia que aquele ambiente que eu estava vivendo era uma experiência. Só que foi porque eu cheguei no culto, comecei a sentir mal por causa que eu estava com o estômago vazio. Então o que eu fiz? De licença ao pastor, como eu tenho esse costume para ir ao banheiro. Fui ao banheiro, peguei no paletó, rachei a mortadela, coloquei um pedaço na boca, mastiguei bem. Coloquei água, confesso aos senhores, eu fiz gargarejo, para que aquilo virasse até suco para mim.
com a mortadela e engoli. Voltei para o altar. E deixei a outra banda da mortadela achada no meio, guardada, para mim comer no final. Então, tipo assim, foi uma situação que eu falo assim, que já quero até, né, me emociona, porque marcou a minha vida, sabe? E eu sabia que aquilo ali era uma estrutura que eu estava criando, era um ministério sólido que eu estava criando. E eu tinha que passar aquilo. Hoje o senhor não enfrenta mais isso. Hoje, graças a Deus. Nem mora mais em Bauru. E a família lá, como tem contato ainda? Como é que tá? Ele está no meu Facebook. Todas as vezes que eu vou para o interior de São Paulo, eu faço questão de passar na casa deles. Hoje eles saíram desse barraco, venderam aquele espaço, ganharam o apartamento, conseguiram comprar um terreninho, levantaram já uma casa, então estão, né? Hoje estão bem. Eu digo assim bem porque da situação que eu estava com eles, hoje essa família tá linda, maravilhosa. Passando por todas essas etapas na sua vida, hoje, quando fala de convidar o pastor Sabaote para ministrar, quais são os requisitos que o senhor pede para o pastor? Não, o primeiro, pastor, que eu digo a todos, quando eu termino a ministração, que alguém chega e me pede o contato para me fazer o convite, falo para eles primeiro, eu peço para que eles adiante. Olha, me chame daqui um mês, me chame para amanhã. Porque eu tenho uma vida de preparação, preciso estudar, preciso orar. Eu amo isso, eu amo orar, eu amo jejuar. Né? O pastor Hugo é um dos meus companheiros, né? Que até então, quando eu posso, falei, pastorzão, quero orar hoje, vamos para o monte. Então, tipo assim, eu peço essa preparação. Falei, gente, marca comigo daqui um mês. Eu consigo marcar, eu vou estar, não vou falhar, que eu sou uma pessoa muito fiel, eu sou uma pessoa de palavra, que isso eu peguei do meu pai, isso é de família, honrar com o convite que é dado, a não ser se for algo extremo, algo terrível, né? Um fato, né, que não dá para ser resolvido, como eu passei a perca do meu pai, então eu tive que cancelar a mensagem, mas fora isso, sempre fiel ali Então o senhor pede sempre um tempo, né? Não, eu peço para poder fechar, eu não tenho esse costume de, não, daqui semana que vem eu vou, não. É daqui um mês, eu gosto sempre de fechar daqui a 30. Então o senhor não vive da obra 100%? Até então, hoje, vamos corrigindo, de 5 anos para cá, não vivo mais sobre essa estrutura. Eu crio, como eu falei assim, eu tenho um projeto que eu estou criando com Deus, e eu estabeleci isso para minha vida. Eu quero ser um futuro empresário. São metas que eu estou estabelecendo para minha vida. E por quê? Porque eu quero fazer projetos gigantes para Deus. Estabeleci essa meta dentro de mim. Coloquei isso dentro de mim, eu tenho um desejo, um prazer. Mas as minhas ministrações eu faço 3 ou 4 por semana. 3 ou 4 ministrações por semana são os não faço mais isso. De fechar a semana toda. Não faço mais. Fiz muito isso. O Diego Silva mandou um abraço. A paz do Senhor. Diego Elébia. O Anderson Lourenço mandou um abraço. Anderson Lourenço de Itaquaquecetuba. Bastante gente. Débora. Débora falou que ela é pentecostal e ama as suas pregações, que é uma bênção. Débora. Tem bastante pessoas acompanhando a gente. Gente, quem tá acompanhando a gente, se inscreve no canal, curte, compartilha. Que essa aqui é uma ideia nova. Esse podcast aqui, ninguém teve uma ideia. Não, mas deixa... eu digo a vocês. Eu olho, né, pro senhor. O senhor é com respeito. Vocês se acharam. Vai dar certo. É algo muito terrível. O que o senhor faz nesse podcast, eu acompanhei todos. Eu vi vídeo por vídeo. Porque eu também, para eu poder entrar, eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Eu falei, cara, os caras se achou. Porque as perguntas que vocês fazem para um pregador, cara, se eu não tiver estrutura, eu falo, posso sair? Então, tipo assim, eu me identifiquei, eu amei. Vai muito longe isso. Vai muito longe. Marquinhos, uma pergunta. Já teve momentos da sua vida que você já pensou em desistir? Já. Qual deles? Quando a minha esposa, ela engravidou, e né, foi uma gravidez maravilhosa, pastor Alexandre. Maravilhosa. Mas o senhor pensou em desistir?
O senhor vai entender o motivo. Vai entender o motivo agora. Vocês esperem um pouquinho que ele vai explicar. Eu preciso explicar para poder entender o motivo. Porque foi pela gravidez, que ele falou que foi a gravidez. Foi pela gravidez. Isso, não foi pela gravidez, mas minha esposa teve uma gestação maravilhosa. Mas ela não está gestante ainda? Agora tá de outro. Calma que agora você vai entender. Entendi. Terrível isso aqui, o que eu passei com Deus. Meu filho nasceu. Com 4 dias de vida que ele nasceu, deu uma parada cardiorrespiratória nele. Ele ficou em coma 2 meses. Coma 2 meses. Dentro desses 2 meses, eu consegui reunir um grupo muito grande de oração. Não foi placa de igreja. Foram pessoas cristãs mesmo, que renunciou à placa e decidiu se unir pela minha situação. Sim. Pelo meu filho. E dentro desses 2 meses orando, a situação do meu filho só foi piorando. Piorando. Cada dia que passava, piorando. E alguns emocionados diziam, pode ir lá hoje, que ele vai sair hoje. Quando eu chegava, estava mais pior do que eu imaginava. E aí foi quando foi dia 11 de novembro, ele veio a óbito. Foi nessa hora que eu pensei em desistir. Pô, todo mundo orando, deu errado? Todo mundo orando. E por que deu errado? Por que na minha vez? Por que comigo? Eu falei isso já, sabe? Foi o único momento que eu pensei em abrir mão do evangelho. Que eu orei e não foi respondido. Só que o embate na questão, corrigindo porque eu desisti, porque uma semana antes do meu filho falecer, eu orei por uma senhora com câncer. E para misericórdia de Deus, ela foi curada. O câncer desapareceu com um ato profético que eu fiz. Sim. Acabou a ceia, sobrou alguns cálices, e a mãe chegou desesperada, dizendo que a filha tinha dias para morrer com câncer. Tinha um pano que ele estava limpando a mesa, pedi para o obreiro, dá esse pano aqui, eu peguei o cálice que já foi apresentado. A ceia acabou, falei, me dá esse cálice para mim, não é o sangue? Me dá aqui. Eu peguei o cálice e coloquei no pano. Levantei para o alto e disse, Senhor, é um ato profético. Cura ela agora. Coloquei na mão da mãe, falei, pode ir lá para o hospital e passe esse pano nela. Ela vai ser curada. Coisas de um dia para o outro, foi muito rápido. A moça foi curada. Deus é tremendo, né? A moça foi curada. Então o embate de desistência minha de querer abrir mão, porque foi o confronto que eu passei com o diabo. Ele me confrontou face a face e disse, o que adianta você curar alguém do câncer e o seu filho está morto? O que resolveu? E eu só não desisti por causa de uma atitude da minha esposa, que pela manhã nós sepultamos o meu filho. Sepultei ele 11 horas da manhã, no dia seguinte, foi na pandemia, recentemente, e 11 horas ele foi o sepultamento dele. Quando foi 2:30 da tarde, eu vi minha esposa de pé, com a Bíblia na mão. Eu acordei meio assustado por causa do barulho dela bater guarda-roupa, essas coisas. Quando eu olhei, ela estava toda arrumada. Eu perguntei para ela, você vai para onde? Ela disse, eu vou para o ciclo de oração. Aí eu olhei para ela e falei, você está bem? Acabamos de sepultar nosso filho. O que você vai fazer? Ela falou assim, não, é agora que ele vai me provar. Ele não vai me provar quando meu filho estava vivo. É agora que ele vai me provar. Então, por 1 minuto, eu quase perdi minha salvação se o céu abrisse naquele momento. O senhor tem alguma palavra para alguém que está passando por alguma coisa igual, uma dificuldade, está pensando em desistir? Olha, eu digo para você que há um pai. E esse pai se chama Jesus Cristo. Eu confesso a você que o céu existe. O céu é verdade. E Jesus, quando eu coloquei o meu filho dentro, eu peguei meu filho nos braços e coloquei dentro daquela sepultura. Foi eu que fiz isso. E quando eu terminei de colocar ele e que eu pensei em desistir, ele falou comigo, eu sou teu pai. E quando ele disse aquilo, alguém olhou para mim e disse, o ministério do pastor Vitor nunca mais vai ser o mesmo. Então eu digo para você, essa noite, esse podcast, Jesus, ele é real.
e ele te abraça hoje. Pode ter certeza. Guarde bem isso. Porque eu fui abraçado. E a esperança e a fé que nasceu dentro desse processo vai nascer na sua vida. Pode ter certeza. Maravilha. Parabéns. Foi boa. Para fechar, daqui a alguns anos, onde o senhor acha que vai estar? No ministério. No ministério. Não Vitor no pessoal. No ministério. Não Vitor, o Sabaote. Não Vitor Sabaote. Sabaote. Vitor Salvador. O Salvador ou o Sabaote? O ministério, o Sabaote. Da palavra, o Sabaote. Sem ser o Salvador. Eu sempre tive essa determinação desde os meus 8 anos de idade. E é uma palavra que eu carrego comigo. Eu sei aonde eu vou chegar. Então eu determinei que meus planos... eu vou estar em Portugal, assumindo uma grande conferência profética, ajuntando grandes ministros de Deus. Creio em si que eu vou estar com a minha transportadora, porque são determinações que eu coloquei, pontos, já está estabelecido até então. A logo da minha transportadora já que eu deixei no meu celular, né? Aqui, que isso é princípio de fé, é você colocar ela nativa, deixar ela perto de você para você vivenciar mais. É o que eu determinei para minha vida. Então eu sei, isso não é, né, acho que orgulho, mas é certeza. E é uma frase que eu carrego comigo, e eu vou fazer uma camisa com essa frase, eu sei onde eu vou chegar. Então eu sei que eu vou estar em Portugal, assumindo grandes conferências, palestras, que é uma coisa que eu foco muito, que eu sou apaixonado, né? E assumindo um cargo a mais sobre a minha própria empresa, é um propósito meu. E essa empresa ela tem um propósito que é para cuidar do reino. Eu quero fazer o que o William Colgate fez. Parabéns, que coisa linda, né? Ele foi o primeiro a responder, tá? Parabéns, ele foi o primeiro a responder. Parabéns, tudo de tudo. Parabéns, a resposta foi bem em cima mesmo, né? Pastor Sabaote, eu queria que o senhor deixasse aí o seu número para contato, o Instagram, o Facebook. Se o pastor que está nos vendo aqui no podcast ou vai ver essa programação, já está batendo em quantos aí? Aqui estão as 400 pessoas. 400 pessoas vendo agora, está nos vendo agora, 400 pessoas. Aí bateu quanto no pico aí, Gisele? Quanto? 86. 86. Então, dessas pessoas que estão nos vendo e vão nos ver mais, como é que as pessoas fazem para entrar em contato com o senhor? Queria que o senhor falasse alto, claro e pausadamente para que todos possam marcar seu contato. Primeiro, eu decidi, em questão de redes sociais, eu decidi reiniciar tudo por essa nova decisão que eu tomei desse projeto, desse propósito. Então, no momento, eu só tenho o meu Facebook, que é o particular, que eu posto meu dia a dia ali, não posto mensagens, essas coisas. É o meu dia a dia. Então, esse eu não vou passar. Eu prefiro passar meu WhatsApp, sim, alguém me chamar, a gente vai poder ali atender com toda a atenção, com todo o carinho. É o número do WhatsApp, posso? Por favor, também? Estamos aguardando. 11, que é o prefixo, né? Sim. 9. Por enquanto, né? Por enquanto. Disse tudo. 4360 9837. Tá? Você vai conseguir ali tá falando comigo, eu vou conseguir lhe atender. Eu tenho a plena certeza que o céu vai promover um espaço pra gente aí, vai ser uma honra. Mas depois que tudo tiver organizado, a questão do Facebook, da conta oficial, que eu vou investir realmente só para isso, que é o meu plano, aí eu passo, né? Quem está me chamando, quem for nos fazer o convite, eu já deixo aí liberado futuramente. Maravilha, então. Quero louvar a Deus pela vida do Hugo, pela vida do Marquinhos, também pela vida do pastor Sabaote, que Deus aqui possa lhe abençoar. E eu quero dizer assim para os nossos irmãos, viu? Tá aí um homem de Deus, que você pode ficar tranquilo e calmo e levar na sua igreja, que realmente você vai ouvir a palavra de Deus. E eu quero dizer também para os nossos ouvintes, para os nossos internautas, essa não foi a última, tá? Não foi a primeira, você tem que trazer ele de novo. Vai ter que vir. Tem que vir novamente para o senhor falar mais um pouco aí da sua experiência, da sua história de vida. Da sua história de vida. O que você viu? Você percebeu que tem muitas coisas, né, que estão
presas, que pessoas precisam ouvir Pra se inspirar. que este mundo, que esta parte que as pessoas falam da itinerância mostrando o glamour, não é somente isso. Antes de você chegar no altar, tem alguns degraus que você precisa subir, que você precisa passar. E esse homem aqui, ó, passou por muitos. Ele tem muita coisa de Deus para falar que vai servir para mim e também para você. Deus abençoe. Um beijo no teu coração.